levou vocês a oferecerem um serviço clínico específico para populações com uma identidade étnica racial comum? Primeiro, assim, eu estava pensando, assim, há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um curso no Sebrae para empreendedorismo na saúde, e eu ficava muitas às voltas, assim, com a pergunta que, vez ou outros consultores faziam, que era qual que era meu público-alvo. E era curioso, assim, porque eu já tinha um tempo de atuação clínica, mas era uma pergunta que eu não tinha uma resposta fechada ainda, assim. E aí, depois que eu fui entendendo do quanto esse público-alvo também me escolheu, assim, né? E eu fui percebendo o quanto a minha clínica era constituída por pessoas não brancas, em sua maioria, né? Tinha uma predominância de pessoas não brancas, e predominantemente de pessoas pretas e pardas, né? Mulheres, especificamente, mulheres pretas e pardas, negras. E do quanto existia uma queixa comum delas de já terem passado por algumas experiências de terapia e não se sentirem compreendidas quanto às demandas que levavam, né, para os seus terapeutas, para os seus terapeutas anteriores. E eram queixas relacionadas principalmente a questões de sofrimento psíquico oriundos de situações de racismo. Então, a partir daí, eu comecei e acho que pensando um pouco também no meu percurso, né, assim, pessoal também como uma mulher negra, que também tinha experienciado várias questões, assim, né, de racismo, assim, desde a infância, e daí eu comecei a entender a necessidade, né, e também comecei a perceber alguns entraves teóricos também sobre o tema, assim, de ter a necessidade de buscar é, é, teóricos, né, da psicologia, da psicanálise, que pudessem se debruçar sobre a questão racial, né, assim, do quanto as questões relacionadas à construção da racialidade e as questões de racismo interferiam no sofrimento psíquico, né, sobre o qual eu estava ouvindo diariamente e cotidianamente no consultório. Então, foi daí que eu comecei a tentar especificar um pouco mais o meu público-alvo de atendimento.